Esses fundos têm um valor bastante expressivo dentro deles, né? E eu gostaria que você apresentasse, então, por que o governo, então, fez esse movimento de poder ter mais flexibilidade na utilização dos mesmos. Primeiro, é preciso esclarecer que a PEC não cria novos recursos, nem necessariamente reduz despesas. O principal objetivo dela é simplificar a gestão financeira e orçamentária do setor público, porque hoje parte das receitas do governo é vinculada a determinados fundos. E os fundos só podem gastar no que foi determinado em lei. Então, você precisa ter todo um sistema de controle para que isso ocorra. Com a PEC, se os fundos forem extintos, essas receitas passam ao Tesouro Nacional e serão de utilização livre. Então, você não vai precisar de todo um sistema de controle. Nós estamos falando aí de mais de 200 bilhões de reais que atualmente já estão nesses fundos infraconstitucionais? Aí é interessante que esses recursos, esses 200 bilhões, são recursos que foram acumulados pelos fundos ao longo do tempo. E eles acumularam esses recursos exatamente porque eles executam despesas em valor menor do que suas receitas. Um indicador da ineficiência desses fundos, né? Você vincula receitas, mas não consegue executá-las. Ou seja, não consegue executar as despesas. Acaba havendo uma certa poupança lá nos fundos e esse dinheiro fica fica preso na conta única do Tesouro Nacional. E quantos fundos, mais ou menos, se encaixam hoje nesses fundos infraconstitucionais, a quantidade de fundos e os principais deles? Há muitos fundos que não são mais ativos, que não recebem receita nem executam despesas, né? Fundos ativos tem menos de 50 no âmbito da União. Os principais, poderia mencionar Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundo Nacional de Segurança Pública, Fundo Penitenciário, Fundo Nacional de Aviação Civil e fundos na área de telecomunicações. Agora, esses fundos, alguns deles, por exemplo, da segurança pública, a segurança pública é um tema que interessa a praticamente todas as pessoas que vivem aqui no Brasil, né? O desenvolvimento científico e tecnológico é um fundo que paga bolsas de pesquisa, de estudo, que também fazem o país avançar. Com essa mudança, de algum modo, de alguma maneira, essas áreas poderão ficar prejudicadas? Há uma certa incerteza em relação a isso. Hoje, o fundo não garante que essas áreas vão ser beneficiadas pelos recursos, porque elas estão sujeitas a contingenciamentos. Por outro lado, esses fundos, a lei que rege esses fundos, ela define mais do que a vinculação de recursos. Ela define uma estrutura de controle e define como serão utilizados esses recursos. Então, pode haver prejuízo dependendo no aspecto gerencial desses recursos. Agora, não necessariamente essas áreas vão perder recursos, porque essas despesas passariam, se os fundos não forem ratificados, essas despesas passariam a ser pagas diretamente pelo Tesouro Nacional. Mas pode haver prejuízo gerencial em relação ao que é determinado hoje na gerência dos fundos. Agora, Ailton, um ponto muito importante realmente, que foi até objeto de alteração no relatório aí da PEC, é a questão do teto de gastos. Esses recursos que estão hoje dentro do fundo, ao esses fundos serem extintos, esses recursos deverão respeitar na sua utilização o limite imposto pelo teto de gastos, é isso? A situação não mudaria em relação a hoje. Hoje, as despesas desses fundos estão limitadas pelo teto de gastos e pelas metas de superávit primário. Com a desvinculação, os recursos vão para o Tesouro Nacional, passam a ser de utilização livre, mas estão limitadas pelo teto de gastos e pelas metas de superávit fiscal. Essa proposta de emenda à Constituição é uma das três que compõem o Plano Mais Brasil. A outra é a PEC emergencial e a outra a PEC do Pacto Federativo. A PEC dos fundos era, de certa maneira, uma PEC mais simples dentro desse escopo aí? Entendo que sim. Ela é mais simples porque ela não gera imediatamente uma redução de despesas, apenas simplifica o processo financeiro e orçamentário. Ok, e também agora essa simplificação é no caso de esses fundos tinham um conselho gestor que deveria se reunir e agora, em sendo extinta, se isso for aprovado, né, isso não haverá mais, né? Não só um conselho gestor, né? Você tem todo um sistema de controle para garantir que as receitas fossem utilizadas apenas no que foi determinado em lei.
Agora, essas receitas passam a ser de utilização livre, o que simplifica muito o processo orçamentário e financeiro. Ok, então vamos aguardar, não é, a volta aí dos trabalhos em março, não é, para poder então saber como é que tramitará, se haverá alguma outra modificação nessa PEC antes da votação final. Muito obrigado, Ailton, pela sua presença aqui. O Ailton foi o consultor que trabalhou aí auxiliando os parlamentares na produção do relatório da PEC em questão. Muito obrigado.